Vou desligar para não ficar o som do computador atrapalhando. A Eunice respondeu que ela que tá viajando. Ah, certo. Muito bem. Então vamos ver o primeiro slide. Os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self, normalmente receoso de emergir e predominar o que é a sua fatalidade. Então, self não é aquelas fotos que a gente tira aqui, né? Self seria o nosso eu interior, né? A nossa realidade. E o ego, né? O ego seria, quando a pessoa é egocêntrica, por exemplo, a gente diz que é quem exibe atitudes ou comportamentos voltados apenas para si mesmo, né? De modo relativamente insensível às preocupações dos outros. Então, a pessoa egocêntrica, ela exagera aí na preocupação de si mesmo e muitas vezes prejudica os outros. E nesse mecanismo aí, né, da gente se proteger e ficar egocêntrico, a gente acaba criando alguns problemas. Fatores ponderáveis, porém, respondem pelos estados fóbicos do ser. Fóbico seria em relação ao medo, né? Então ela fala que várias coisas que poderiam ser a causa dos nossos medos. Desde os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, então às vezes é uma questão química, né? Às vezes, quimicamente, você se desequilibra. E aí que entra a necessidade de você tomar algum remédio. Responsáveis por desarmonias variadas, até os fenômenos de natureza psicológica decorrente dos conflitos vivenciados pela mãe gestante, reacionária à concepção, tensa ante a responsabilidade, amargurada pelas incertezas e os insucessos de parto, predominando os choques pós-natais, quando o ser é retirado do aconchego intrauterino, onde se sente seguro, e colocado num meio hostil, no qual tudo parece ameaçar-lhe a frágil existência. Então, se a mãe, ou mesmo o pai, né, não querer aquela gravidez, o feto já sente, que é o espírito, né? Então, quando você nascer, você já vai ter aí esse medo, né? Da sua mãe que te tratou mal durante a gestação, ou do seu pai, ou qualquer outra pessoa. Por isso a necessidade, né, de tratar bem o espírito reencarnante desde a concepção. A Creuza Moraes também entrou. O seu chat está... Isso. Seja bem-vinda, Creuza. Podem-se assinalar ainda outros fatores, quais o de natureza psicogênica. Psicogênico deriva do grego, né? Significa criado pela alma. Então seria coisas do espírito, né? Como de caráter preponderante na formação patológica dos comportamentos fóbicos. Aí entra a doutrina espírita, que explica a lei da reencarnação. Então nós não nascemos com o nosso corpo físico, nós somos anteriores e muitas vezes trazemos medos, né, de outras vidas. Outra coisa também que dá muitos medos, né, a educação no lar. A mãe dominadora e o pai negligente ou reciprocamente. Então, se tiver um par de pais, né, o pai negligente e a mãe dominadora, vai dar um monte de problema. Não raro esmagam a personalidade do educando durante o trânsito infantil. Nós vamos ver mais para frente, a Viviane entrou aqui atrasada, seja bem-vinda, que muitas vezes essa expiação, essa prova de ter pais perturbados, faz parte do resgate do espírito, né? Normalmente, espíritos que têm essa prova, eles fizeram o mesmo com seus filhos em outras existências. Então, cabe aos filhos superar esse problema, né? Embora muitos não conseguem. E gera aí alguns medos, às vezes, catastróficos, né? Não está aparecendo aqui.
São inumeráveis os fatores preponderantes como predisponentes nas psicopatologias do medo. Psicopatologia é as doenças psíquicas, né? É responsável por estados lamentáveis na criatura humana. Então ela vai falar bastante aqui das causas desses medos, né? Então a gente tem medo às vezes que paralisa as nossas ações, que dá problema físico também. Então é interessante a gente saber a causa aí dos medos. Insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica, tomando conta das paisagens da psique como insegurança tormentosa, povoada de pesadelos hórridos que levam a alucinações e impulsos incontroláveis de fuga, até mediante o concurso da morte. Então, a partir desses medos, né, dessas fobias, que muitas vezes as causas estão em outra existência, e nós não conseguimos mensurar, né, medir da onde vem esse medo, isso te prejudica demais, às vezes te levando à alucinação. O que é a alucinação? É você fugir da realidade. Então, por isso que você tem que encarar as coisas sempre de uma maneira lógica. Às vezes, as conclusões que você tira, né, a partir das suas alucinações, né, que é um delírio da sua mente, são prejudiciais, porque aí você está, como se diz, viajando na maionese, né? Então você fica imaginando coisas e a coisa não é tão perturbadora quanto você pensa, mas você consegue deixar a coisa muito perturbadora e isso pode te prejudicar bastante. No caso, por exemplo, de pais aí que não fazem a sua responsabilidade, é comum, por exemplo, uma família com vários filhos, 3, 5 filhos, e um não aguentar, né, esses pais desequilibrados e perder a existência até chegar ao suicídio. E os outros aguentam os pais desse jeito, se dão bem e às vezes até cuidam dos pais, né, quando esses chegam na velhice, sem problema nenhum. Então a gente deve pegar os problemas que nos visitam e não nos acharmos vítimas e nos colocarmos na condição de coitadinho, e sim tentar resolver o problema. No caso dos pais problemáticos, o que você deve fazer? Sair de casa o mais rápido possível. Então estude, trabalhe e saia da sua casa, né? Mas enquanto você não sair, que você for dependente dos pais, principalmente quando você é criança, é uma prova que você tem que enfrentar. Alguém que teve uma prova muito difícil, muito grande, foi o Chico Xavier, né? Teve uma madrasta terrível, né? E depois teve uma madrasta boa também, mas sofreu bastante na mão de uma lá, né? E nem por isso deixou de fazer a sua missão e sair dessa terra tão equilibrada. A Aline também saiu. Saiu. Saiu, não entrou. Eu mando pra ele? Fala para ele, uma coisa que a Letícia, para ele mandar e aí depois você envia lá para ele. Uhum. Muito bem. Com o tempo, alternam-se as condutas no paciente. Apatia mórbida, então o medo, ele é o desencadeante de outros problemas, né? Você pode se tornar apático ou ter um pavor contínuo, ambas de gravidade indiscutível. Então, o que começa, né, com a fobia aparentemente simples, pode se complicar. Na psicogênese, né, psicogênese da alma, né, como a gente já falou, né? Porém, dos estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser, em espírito, peregrino que é de inumeráveis reencarnações, cuja história traz escrita nas tecelagens intrincadas da própria estrutura espiritual.
Às vezes até a gente quer materializar, né? A gente quer racionalizar os nossos medos e para isso a gente começa a procurar culpados, né? E às vezes a causa mesmo do desequilíbrio emocional que nos visita não é o mal que as pessoas fazem para nós nessa existência. É o desequilíbrio que nós trazemos já de outra vida. Eu mesmo estava contando para a Letícia aqui, teve um filme que eu assisti, uma série no Netflix, nem vou falar para vocês que série que é. Uhum. Mas tem umas torturas nessa série que eu não consegui assistir. Eu sempre fui tranquilo para assistir as coisas, né? Mas esse filme em particular mexeu comigo e eu não consegui assistir. Parei de assistir quando vi algumas cenas. Há pouco tempo mesmo, ontem, né, terminei de assistir outra série que também era violenta para 18 anos, mas assisti a série inteira. Mas essa em particular, há algum tempo, eu tentei assistir e não consegui. Qual a causa? Certamente outra vida. Certamente eu me identifiquei com as torturas que eu vi lá, né? No caso, não que eu fui torturado, eu devo ter torturado as pessoas, né? E ainda devo trazer essa consciência de culpa. E aí tive esse problema assistindo esse filme. Então, para entender os desequilíbrios do nosso espírito, muitas vezes só indo para outra existência. Você falou que parou aqui? O pessoal está escrevendo que travou. O meu tá travando, agora voltou. Pergunta se voltou. E aí, voltou, minha gente? O Alexandre aí? Voltou. Voltou. É que como eu comecei a falar sobre tortura, até travou a imagem. Você vê como o medo é paralisante? Eu comecei a falar aqui, o próprio computador entrou em pânico aqui, né? Muito bem. Comportamentos irregulares, atividades lesadoras, né? Esses são os erros que nós fazemos no passado. Ações perversas ocultas que não foram desveladas inscrevem-se na consciência profunda como necessidade de reparação, que ressurgem desde a nova concepção, quando ocorrem os fatores que o despertam. Como eu disse que vi aquele filme, despertou alguns problemas em mim, permitindo-lhe a imersão no inconsciente, e passam a trabalhar o ser real, levando-o da insegurança inicial ao medo perturbador. Então, quando você faz algum erro e você é julgado e você responde pelos seus erros, e principalmente quando você repara os seus erros, você se equilibra e isso não vai te perturbar no futuro. Mas no grau evolutivo que nós nos encontramos, nós trazemos de outras existências uma consciência culpada de erros que ainda não reparamos. E isso aflora de maneira perturbadora, né? Através de medos, né? E tantos outros desequilíbrios emocionais. Luiz também entrou, seja bem-vindo. A Creuza falou, nossa, não sei porquê. Acho que é o caso que você não conseguiu assistir o filme. Acho que não conseguiu o filme. A Priscila falou que para ela não travou, é merecimento. Porque quem merece não travou. A reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Então, quando os medos nos visitarem nessa existência e nós sentirmos que não conseguimos encontrar a causa nessa vida, certamente estará em outra, porque Deus é justo, né? Não vamos sofrer pelo que nós não merecemos. Então nós temos que aproveitar ao máximo essa existência e não procurar culpados, né, para nossa fobia, e sim fazermos todo o bem que nós podemos. Porque assim como hoje resgatamos os débitos do passado através de alguns desequilíbrios emocionais, teremos harmonia e felicidade no futuro a partir do bem que nós fazemos no presente. Inevitável a sua ocorrência, ela funciona por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência
na seguinte, em mecanismos natural da evolução. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. A nossa vida é exatamente o que nós fizemos dela. Então nós sempre estamos ressurgindo conforme nós fizemos no passado. Então daí a necessidade do arrependimento, né? Da vontade sincera de fazer o bem, porque Deus, ele é infinitamente bom, e tenhamos a certeza que ele não nos nega a oportunidade de reparação, de desenvolvimento, não nos nega as oportunidades de desenvolvimento. Então olhemos sempre ao nosso redor, descubramos as possibilidades que temos de fazer o bem e vamos nos equilibrando a cada dia, os medos vão diminuindo. Eu mesmo confesso para vocês, quando eu encarnei, eu era gago. Eu fui gago por muito tempo. Quando eu conheci a minha esposa, né, uns 30 e tantos anos atrás, eu era gago. Mas aí eu sempre me deram a oportunidade de falar no centro, né? E eu fui falando. Mesmo a minha memória é muito pequena, ninguém acredita que eu não tenho memória. Mas eu acredito. A Letícia que convive comigo, ela sabe que eu não tenho memória. Eu falo que minha memória é peixinho dourado. Mas eu consigo fazer palestras porque eu acabo sendo inspirado, né? E a gagueira passou, porque eu não só comecei a fazer palestras, como meu trabalho também era mexer com o público, então eu era obrigado a falar com as pessoas. Então, quer dizer, fazendo as palestras e trabalhando, eu consegui equilibrar aí essa questão da fala, né? E antes eu tinha uma insegurança muito grande para falar. Hoje eu me sinto à vontade, né? Uma coisa boa até. E então a gente não deve se deter, né? Nos nossos problemas emocionais e fazer todo o bem que nós podemos, que a vida vai melhorando cada vez mais, né? Inscritos os códigos de justiça na consciência individual, representando a consciência cósmica, ninguém se lhe exime aos imperativos, por ser fenômenos automático e imediato. A cada ação resulta uma reação semelhante, portadora da mesma intensidade vibratória. Então eu coloquei aí umas fotos de crianças, né? O que mais revolta a gente é criança sendo escravizada, né? Trabalhando cedo. E tem várias fotos na internet que mostram isso. Essa daí é campeã, né? As crianças lindinhas, bonitinhas, mas trabalhando aí com uns 4, 5 anos, que menos até, quebrando pedra, né? Quer dizer, quem são esses espíritos? Certamente políticos do passado, empresários, pessoas que subjugaram outras, né? E nessa não só trazem medos, né? Fobias, mas também tem que resgatar o passado, às vezes, de expiações na questão aí do trabalho, né? Olhem essa outra foto ali, que crianças, não sei o que elas estão fazendo, mas elas estão com um cesto aqui, enchendo eles de pedra, né? Não é uma vida fácil também, né? Mas esses três não, mas esse aqui está até feliz, né? Certamente o fotógrafo pediu uma pose e esse aqui até sorriu. Quando recalcado o efeito, ele assoma, predominante, propiciando os estados de libertação ou sofrimento, conforme seja constituído o seu campo de energia. Então nós erramos numa vida e vem as consequências na outra e os desequilíbrios emocionais. E se você não fizer todo o bem que você pode nessa próxima existência, você vai aumentando o seu desequilíbrio. Então, quando você vê uma existência pobre, por exemplo, como essas crianças, né, espíritos que erraram muito no passado, que às vezes, certamente, abusaram de crianças também, mas aí enfrentam a vida, né, e faz o que tem que fazer, você cura os medos do passado, né, e você se fortalece. O autodescobrimento é a terapia salutar para que sejam identificados as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se podem utilizar para a liberação.
Então, como eu já estou dizendo já alguns slides, há uma necessidade não de você encontrar culpados nessa existência, mas descobrir por que você está naquela condição, por que você tem aqueles medos, e saber que tudo é para o seu bem. Então, quando você tiver alguma limitação, algum problema emocional, lute para se desenvolver, faça o bem mesmo com as poucas possibilidades que você tem, e você vai estar se conhecendo e se equilibrando. Conhecendo o fator responsável pelo medo, antepor-se-lhe-á a confiança nas causas positivas, que resultarão em futuros equilíbrios de fácil aquisição. Autodescobrimento, disse Joana de Ângeles, é um parto impondo coragem aos homens. Então você está nascendo de novo quando você consegue saber, por que você está nessa vida, o que você tem que fazer. É dolorido, mas é um nascimento. Ela compara isso ao nascimento de uma criança. Ao lado das terapias acadêmicas, conforme a etiopatogenia do medo em cada criatura, a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima, o hábito das ideações elevadas, da oração, da meditação, constituem eficientes recursos curativos para o autoencontro, a paz interior. Então, as terapias espirituais para acabar com o medo é a oração, é você ser positivo, é você ter fé em Deus, é você não se revoltar e vai fazendo bem, e os medos vão ficando para trás. O medo é inimigo mórbido, que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Então, nós que somos adultos, é lógico que a criança, ela não tendo o raciocínio mais equilibrado, ela não consegue, às vezes, fugir dos seus medos. Mas, à medida que nós vamos crescendo, e ficando adultos, nós devemos encarar os medos de uma maneira racional, como nós estamos discutindo aqui, e assim nos equilibrarmos. Entre as várias expressões de medo, ressalta o da morte. Então aqui agora vai falar o porquê do medo da morte. Herança atávica dos arquétipos ancestrais, das religiões castradoras e temerárias, dos cultos bárbaros, das conjunturas do desconhecido, das imagens mitológicas que desenharam no tecido social as impressões do temor, das punições eternas para consciências culpadas, dos horrores inomináveis que o ser humano não tem condições de digerir. Então, disso tudo nasceu o medo da morte. Então, até a gente chegar à conclusão que tem muito motivo para a gente ter medo da morte. Nós fomos educados que a morte não é uma coisa boa, nós fomos educados com mitos que nos amedrontam. O pavor da morte, às vezes patológico, afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de não aguardar a morte. Então, quer dizer, ela tem um medo tão grande de morrer que ela acaba se matando. Tem um livro, não me lembro qual, que a pessoa tinha essa fobia da morte porque em outra existência ele tinha matado a esposa emparedando ela. Então ele construiu uma parede e ela morreu lá, Então isso ficou atormentando ele. E na outra vida ele acabou até se matando por conta disso. Então ele nasceu com um medo inexplicável, Medo de escuro, que é tudo que ele fez de mal para a esposa. E esse medo foi tomando conta, do seu espírito a vida toda, e ele até se matou no final da existência. Então, se ele tivesse se equilibrado mais e não culpado ninguém, ele teria sobrevivido. Compreensivelmente, desde o momento da concepção, manifesta-se o fenômeno da transformação celular ou morte biológica. Então, podemos dizer que assim que a gente nasce, a gente começa a morrer, porque as células vão se decompondo, E aí você vai morrendo a cada dia. Então, diz que
A partir do primeiro dia que você nasceu, você já está marcando a sua morte. Nesse processo de transformações incessantes, chega o momento da parada final dos equipamentos biológicos, porque o nosso corpo nada mais é do que uma maquinaria, né? Assim como o carro, por exemplo, tem a gasolina, você tem o fluido vital. Então, enquanto você tiver o fluido vital e você tiver harmonia, o corpo vai funcionando como uma máquina perfeita. Acabou o fluido vital, você desencarna. Até a desencarnação, ao contrário do que muitos imaginam, não é que você sai do corpo e ele morre. É ao contrário, o corpo é que morre e você não tem mais condições de habitá-lo. Então você é expulso do corpo porque o corpo não está mais funcionando adequadamente. E tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Então a primeira coisa para a gente não ter medo da morte é encarar que ela é uma coisa natural. E na verdade quem morre é o corpo físico. Então o espírito, nós somos imortais. Então a matéria se transforma e até se deteriora, mas o espírito ele sempre se renova, né? A cada existência ele evolui mais. Não é a primeira vez que ocorre a morte do corpo na vilegiatura da evolução dos seres. O esquecimento do fenômeno, de maneira alguma, pode ser considerado como desconhecido pelo espírito, que já o vivenciou antes. Então você não precisa ter medo da morte, que é uma coisa que você já fez muitas vezes. Até no Livro dos Espíritos diz que a causa do medo da morte não é exatamente as dores que você vai passar ou o desconhecido. É quando você tem culpa no cartório. Então quem tem medo da morte é na verdade a pessoa que faz as coisas erradas e sabe que desencarnando vai ter que encarar as consequências dos atos escusos que praticou. Já a pessoa de consciência tranquila, ela já sabe, né, que é um fenômeno natural e tem certeza que vai estar bem no plano espiritual, assim como foi amparada aqui nessa existência, e aí não teme a morte, não teme nada, né? Um aprofundamento mental demonstra que a morte não dói. Então, morrer não dói. Não apavora, mas o estado psicológico de cada um em relação à mesma transfere as impressões íntimas para o exterior, dando curso às manifestações aparvalhantes. Então, muitos que têm temor da morte é até uma expiação que a pessoa tem que passar. Então, às vezes, o medo que você tem no instante da morte não é exatamente como eu disse, você ter certeza que vai sofrer depois da morte, mas é uma prova que você está passando. Às vezes você já desencarnou de maneiras que lhe trouxeram problemas e vem à tona, né, quando você vai morrer, mas depois passa, né? A psicologia transpessoal, lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sábio em processo de evolução, entrando no corpo, reencarnação, e dele saindo, desencarnação. Da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que lhe são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. Então, se nós elevarmos o pensamento, nós descobrimos que o espírito imortal, ele troca de corpo, assim como nós aqui na Terra trocamos de roupa. Então é normal você sujar uma roupa, você trocar por outra limpa, né? Ou uma outra nova, quando ela não está boa. O espírito é a mesma coisa. Se o corpo não está lhe servindo, ele pega outro, né? É bom que você troca de corpo, né? Dá para trocar de sexo, é uma maravilha, né? O simples hábito de dormir, quando se mergulha na inconsciência relativa, é uma experiência de morte que deve servir de padrão comparativo para o fim do processo biológico. Então, assim como você sai do corpo, né, todas as noites, porque o sono nada mais é
do que o descanso do corpo físico e a liberação do espírito. Então, o espírito ele não precisa descansar, mas o corpo, que é uma máquina, precisa. Então, o corpo entra em stand-by, vai descansar, e o espírito sai do corpo. Então, o que acontece com a morte é que você sai do corpo e não volta mais, né? Esse é o detalhe, mas é o mesmo fenômeno. Conforme o eu profundo, que é o self, né, considere a morte povoando-a de incertezas, gênios do mal, regiões punitivas, o aniquilamento dessa forma a enfrentará. Então, se você tiver uma ideia errônea sobre o plano espiritual, se você foi educado que existe o inferno e você acha que você vai para lá conforme que você fez, você vai ficar bem amedrontado no momento que você for desencarnar. O oposto igualmente se dá, vestindo a morte de esperança de reencontros felizes, de aspirações enobrecidas, de agradável despertar. Ocorrerá o milagre da vida. Então, ao contrário, aqueles que têm uma vida boa, né, têm uma fé no futuro, ele não só dorme todos os dias, né, em paz, como essa moça aí, mas quando desencarnar, vai ser em paz também, né, não vai ter medo de nada. O medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego ao transitório físico. Então, esse apego que nós temos à matéria, ele dificulta muito o nosso desencarne. Freud afirmava que o instinto da morte é superior ao de conservação da vida, o que é perfeitamente natural, tendo-se em vista que o corpo é fenômeno, e esse passa, permanecendo a causa, que é a energia, a vida em si mesma. Então é comum, né, pela lei de conservação, nós termos medo de morrer. Mas intimamente nós sabemos também que somos espíritos imortais e que a morte só é uma mudança. Então você não morre, você se muda para outro lugar. E aí as pessoas que são seus parentes, seus amigos, você vai poder visitar da onde você está. E você também que está aqui encarnado, se você tem algum ente querido desencarnado, você poderá visitá-lo também quando você se desprender do corpo físico, né? Nem sempre nós lembramos, porque essa lembrança depende de uma faculdade psíquica, né? Você lembrar da conversa com os desencarnados, mas que você vai conversar com seus entes queridos, você vai. Aliás, eu digo sempre que se não fosse assim, nós teríamos uma saudade doentia pelos nossos entes queridos desencarnados. Mas a verdade é que a saudade vai diminuindo, uma calma vai nos visitando, exatamente porque você vai se comunicando com essa pessoa, sabe que ela está bem e aí a saudade doentia acaba. A psicoterapia preventiva, então, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores da consciência desperta, lúcida, avançando para a transcendência do eu, até culminar na identificação com a cósmica. Então, nós devemos entender que a morte ela atinge só o corpo físico. Então, o corpo se deteriora, mas o espírito é imortal e vai sobreviver à morte do corpo físico. E conforme o bem que nós fizermos durante a existência, vai nos garantir um bom lugar para onde nós formos no plano espiritual. E isso vai nos dar paz, né? E vai nos proporcionar desencarnar tranquilo, né? Sem medo. E a última, pensar e agir bem. Então aqui seria o preparar-se para a morte, né? Herculano Pires, que tem um livro que leva esse mesmo tema, ele diz que é comum nós sermos preparados para a vida material. Então, para ganhar dinheiro, para gozar a vida. Então, nós somos criados para o mundo material. Só que nós estamos aqui só de passagem e precisamos nos preparar para o mundo espiritual. E nem sempre as religiões preparam as pessoas para o mundo espiritual. A doutrina espírita faz isso, principalmente nesse capítulo que nós estamos
estudando aqui. Então, pensar e agir bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal, que é Deus, né? Meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer e morrer para perpetuar a vida. Então, quando você eleva o pensamento, quando você se conecta com Deus, você está descobrindo para que você veio nessa existência, as reais oportunidades que você tem nessa vida. E desempenhando o seu papel, sendo o melhor que você pode, você estará não morrendo, mas se preparando para a vida eterna, para ser feliz. Achei que ia demorar, até que foi rápido. Falei para a Letícia, vamos fazer em 2 vezes ou vamos fazer em uma? Mas não, o assunto vai rápido, né? Então, sem musiquinha ainda, vamos fazer nossa vibração, né? Então, nós agradecemos a Deus esse capítulo que falou sobre os medos, sobre o medo da morte, que nos esclarece, que nos dá uma lucidez maior, não só para praticarmos o bem, mas também para deixarmos de lado os nossos medos. E é com esse pensamento de gratidão que nós vamos envolver todas as pessoas no planeta Terra para que elas também possam ter essa consciência de que a vida continua, que a morte só existe para o corpo físico, mas ao mesmo tempo precisam acordar para as responsabilidades, para a prática do bem, e assim eliminarão todos os seus medos, todas as suas fobias. Pensamos também nos desencarnados, principalmente esses que estiveram aqui conosco, que eles possam também lutar contra esse medo, também possam enfrentar a nova vida que estão tendo no plano espiritual e assim ser felizes. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos reparar, né, as nossas forças, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos a luz necessária para sabermos para que viemos nessa existência e as forças para fazê-lo. Se soubermos de alguém com algum problema, com alguma necessidade, envolvamos essas pessoas com carinho nesse instante, através do nosso pensamento, e que elas possam receber conosco os bons fluidos que aqui estamos sentindo. E a água também que colocamos para fluidificar, seja derramado sobre ela o remédio, conforme o nosso merecimento. Então, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, encerramos o nosso estudo, né, esse estudo psicológico, à luz da doutrina espírita. Na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente com um estudo também psicológico, sempre de Joana de Ângeles. Boa noite a todos, boa semana a todos. Obrigado pela presença.